Legal. E aí, algumas possíveis dúvidas que podem surgir. A gente teve uma pergunta aqui no YouTube, do nosso grande amigo Pedro Henrique Madureira Orgando. A pergunta é o seguinte, professor Bruno. A construção do treinamento que ele faz para os alunos que ele tem, de personal, é feita comparando as respostas dos alunos às fichas, observando a carga interna e a carga externa. O que é que ele pode fazer para melhorar a organização? Muito boa, Pedro, muito boa pergunta. Só que a gente tem que lembrar que se você pensa o planejamento, isso é muito comum eu fazia isso no início da minha carreira. Se você pensa o planejamento evoluindo programa a programa, né, sempre querendo progredir para mais, para mais, para mais, para mais, você esquece que o nosso corpo fisiologicamente não responde em formato de escada. Ele não é que você está num patamar, você progride para um outro patamar, você progride para um... Não é. Primeiro que ele é não linear. Você tem que dar, se dá muito estímulo, o corpo não responde de maneira nenhuma positiva. Você tira o estímulo, ele pum, supercompensa. Ou não, você dá muito estímulo, o corpo despenca o desempenho. Aí você tira o estímulo, ele volta para o patamar, o supercompensa. Ele é não linear. Então, se você é um profissional que pensa a sua prescrição ficha a ficha, você não está tendo um pensamento fisiologicamente correto. Porque o nosso corpo não responde ficha a ficha, programa a programa, evolução a evolução, 4 a 4 semanas, 6 a 6 semanas, né? Então, se você é um profissional que se preocupa em monitorar para programar o treino, por exemplo, você citou aí carga externa e carga interna. Então, para quem está escutando a gente, carga externa é o que você prescreve, a demanda mecânica que você está impondo àquele sistema, aquele corpo, aquele atleta. Né? A carga interna é a resposta fisiológica. Vamos dar um exemplo na corrida. Manda o atleta correr 5 quilômetros. Os 5 km é a carga externa, a velocidade é a carga externa. A frequência cardíaca é a carga interna, é a resposta fisiológica. Ok? Tá na musculação, o peso que ele levanta no supino é a carga externa, mas a velocidade, a demanda neuromuscular, o estresse neuromuscular é a carga interna. Entende? Mas aí, então assim, se você está pensando na prescrição, na relação carga externa, carga interna, dia a dia, programa a programa, também é uma forma de se pensar. Existem algumas linhas de pensamento nesse sentido, onde você só pensa baseado em monitoramento da carga. A pergunta é, você pensa isso de uma maneira cíclica? Isso vai ser um assunto lá do nosso terceiro módulo, que é o pilar do monitoramento, onde a gente vai entender o ciclo do monitoramento da carga. Porque isso tem que ser pensado não somente carga externa, carga interna. Tem um erro aí. Tem que ser carga externa, que você prescreveu. Carga interna durante o treino. Né? Aí você tem que ter padrões de resposta de carga interna. Depois você tem que ter a recuperação no dia seguinte e o teste de prontidão, para decidir se a carga externa modifica ou não. Você citou só 2 parâmetros, então a gente precisa ter os 4 patamares. Mas, essa carga externa vai aumentar por quanto tempo, para qual capacidade e para qual objetivo? Sabe onde você vai responder isso? Se você tiver planejamento. Então, pensar o programa ficha a ficha é um erro no dia a dia que sabe onde leva a gente? Sabe onde leva? Você perde uma organização do princípio da variabilidade das cargas. Você não sabe se o seu treinamento está monótono ou se ele está variando bem. Mesmo que você monitore monotonia. Você perde o princípio da progressão associado ao princípio da sobrecarga progressiva para cada capacidade. Então, por mais que você evolua um programa semana a semana, ou um conjunto, ou a cada programa, qual é a garantia de que aquilo está realmente está evoluindo para todas as capacidades físicas, que é o objetivo? Ou você vai pensar só em uma capacidade física? Então, para isso, você tem que ter um teste de avaliação. E esse teste de avaliação só faz sentido quando linkado a um planejamento. Então, sim, Pedro, eu acho que a gente precisa mudar um pouco essa concepção de pensar programa a programa, e sim pensar conjuntos de programas. Quando a gente pensa em conjuntos de programas, está implícito planejar. Nesses conjuntos de programas, você precisa de avaliações. Está implícito que eu vou prescrever baseado em avaliação.
Depois disso, está implícito em curva de carga externa que eu quero ver. Por exemplo, aluno de musculação. 6 semanas de planejamento. Legal? Meu objetivo é evolução de 10% no peso do supino. Aí eu monitoro o peso do supino. Estou monitorando a carga externa. E essa carga externa começa a não evoluir dentro dessas 6 semanas. Eu não vou evoluindo pequenos percentuais para chegar nesse 10%. Qual é a carga interna que eu vou utilizar para mensurar e interpretar por que esse peso não está evoluindo? Você quer saber como é que você vai resolver isso? Entra na mentoria que eu te explico melhor. Brincadeira. Mas você pode controlar a velocidade de movimento e aí você pode perceber que está tendo um excesso de fadiga acumulada pela velocidade do movimento e ajustar, por exemplo, a densidade do treinamento para ele ter mais recuperação do treinamento, isso reduzir a fadiga e você conseguir impor uma intensidade maior. Isso é uma maneira de você alterar as variáveis estruturais baseadas no monitoramento. Mas perceba que isso está dentro de um planejamento com avaliação e com metas de desenvolvimento. É uma brincadeira, mas é verdade. Entra na mentoria. Por que você deve entrar na mentoria? Porque a gente ainda vai explicar ainda um pouco mais para frente, mas dentro dessa mentoria a gente vai ter um encontro ao vivo. A gente vai falar disso ainda. Nós vamos ter um encontro ao vivo com você e nós vamos discutir o seu planejamento, a sua avaliação, o seu monitoramento, a sua prescrição. Então, o Bruno falou brincadeira, mas é uma brincadeira, mas é verdade. Entra na mentoria que a gente vai ter a possibilidade, a gente não vai apresentar uma fórmula mágica, mas a gente vai fazer você a começar a enxergar várias possibilidades dentro daquilo que você planeja, avalia, enfim, todos os pilares, né?